Artigo 228. Para efeito do que trata o artigo anterior e seus parágrafos, os estudos com vistas à definição do Plano Diretor se pautarão considerando como texto de referência Plano de Desenvolvimento Local Integrado, procedendo-se, a partir do PLAMAN, as designações e atualizações necessárias em função do que estabelece esta lei. Artigo 229. Constituem-se em itens, a serem obrigatoriamente observados no processo do planejamento urbano. 1. Estabelecimento das áreas destinadas à construção de moradia popular. Definição das áreas para a produção de hortifrutigranjeiros. 2. Fixação de normas sobre zoneamento, parcelamentos, loteamentos, uso, expansão e ocupação do solo, contemplando áreas destinadas às atividades econômicas, áreas residenciais, de lazer, cultura e desporto, reservas de interesse urbanístico, ecológico e turístico. 3. Proibição de construções em áreas de saturação urbana, risco sanitário ou ambiental, áreas históricas e reservadas para fins especiais, áreas verdes, bem como áreas de preservação permanente. 4. Delimitação, reserva e preservação de áreas verdes. 5. Definição dos gabaritos máximos para as construções em cada área ou zona urbana. 6. Definição e manutenção de sistemas de limpeza pública, abrangendo os aspectos de coleta, tratamento e disposição final do lixo. Artigo 230. O Poder Público Municipal, sempre que necessário, poderá realizar desapropriação, por interesse social, de área urbana que será destinada à implementação do Programa de Construção de Moradia Popular ou a outro fim constante do Plano Diretor. Artigo 231. A realização de obras, dentro dos limites municipais, dependerá de autorização prévia do órgão competente da Prefeitura e deverá sempre ser precedida de apresentação de projeto, elaborado segundo as normas técnicas e legais a que se ajuste cada caso. Parágrafo 1º. A execução das obras públicas municipais poderá ser realizada, diretamente, pela Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais, e indiretamente, por terceiros, mediante licitação. Parágrafo 2º. Quando da aprovação para fins de edificação, os projetos de conjuntos habitacionais serão encaminhados com memorial descritivo e planta de situação ao Poder Legislativo, para fins de denominação prévia de ruas, praças e logradouros, mediante lei. Parágrafo 3º. A identificação das vias públicas de que trata o presente artigo e a numeração dos imóveis, de caráter obrigatório, é incumbência da empresa construtora e objeto de fiscalização para fins de liberação de habite-se. Artigo 232. A requerimento da maioria absoluta dos moradores para as ruas e de 2/3 dos moradores para bairros, poderão ser submetidas a referendo, com vistas à restauração dos antigos nomes, as leis que modificarem a denominação de bairros, vias públicas, praças e demais logradouros de uso comum do povo até um ano após a vigência das referidas leis. Artigo 233. Para efeito de planejamento, desconcentrado urbana, descentralização administrativa e atuação executiva da Prefeitura, o espaço urbano será integrado de regiões administrativas. Parágrafo único. Adotar-se-ão para as regiões administrativas, no que tange ao gerenciamento, as normas definidas para os distritos, objeto do título 4, capítulo 9 desta lei. Artigo 234. A área do Tarumã Ponta Negra fica designada como região turística de Manaus, devendo ser orientadas as ações do município para viabilizar a infraestrutura adequada. Artigo 235. Fica estabelecido que gabarito máximo a ser admitido na área compreendida pelo sítio histórico e de entorno dos prédios, monumentos ou logradouros com características a serem preservadas, objeto de proteção especial, é de 21 metros, e, para a área compreendida pelo centro antigo tombado, na forma do artigo 342 desta lei é de, no máximo, 30 metros, contados a partir do solo. Parágrafo 1º. Considerar-se-á como entorno uma área mínima de 300 metros, circunvizinha ao imóvel tombado como patrimônio histórico, por qualquer das esferas administrativas. Parágrafo 2º. Tem-se por sítio histórico da cidade o trecho compreendido entre a Avenida 7 de Setembro até a Orla do Rio Negro, inclusive Porto Flutuante de Manaus, Praças Torquato Tapajós, 15 de Novembro e Pedro II, Ruas da Instalação, Frei José dos Inocentes, Bernardo Ramos, Avenida Joaquim Nabuco em toda sua extensão, Visconde de Mauá, Almirante Tamandaré, Henrique Antony, Lauro Cavalcante e Governador Vitório. Artigo 236.
A partir da data da promulgação desta lei não serão concedidas licenças para construção habitacional de qualquer natureza em áreas de risco, inclusive as de patrocínio oficial. Artigo 237. Com relação ao ambiente construído e implantação de agrupamentos urbanos e de infraestrutura social e econômica, o município se empenhará com vistas à instalação de serviços e estrutura hierarquizadas, a serem regulamentados por lei, com base nos estudos de zoneamento, a partir do que se estabelece nos parágrafo 3º e 4º deste artigo. Parágrafo 1º. Os subcentros integrantes da área urbana da cidade obedecerão à classificação hierárquica, objeto do artigo 23, da Lei nº 1213, que aprova o Plano de Desenvolvimento Local Integrado da cidade de Manaus, PLAMA, ressalvado que se relaciona aos tamanhos ali especificados, que deverão ser objetos de ajustamento quanto revisão do citado plano. Parágrafo 2º. Os tipos de equipamentos que deverão integrar cada subcentro, observado o aspecto hierárquico de cada um, são os mesmos constantes do parágrafo 2º, do artigo 23 da Lei nº 1213, de 2 de maio de 75, DO de 23 de maio de 75, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Manaus. Parágrafo 3º. Para fins de implantação imediata das regiões administrativas, o Poder Executivo Municipal deverá priorizar a construção e implantação dos serviços administrativos municipais, essenciais dessas unidades. Parágrafo 4º. Terão prioridades na instalação dos equipamentos urbanos, necessários à dotação mínima de uma região administrativa, creche, escola de ensino fundamental, posto de saúde, maternidade, posto de serviço funerário, centro livre de recreação e criação artística cultural, área para atividades comerciais, área para microempresas, área para feira itinerante e área para desenvolvimento de atividades ambulantes. Parágrafo 5º. A existência, na área de jurisdição regional, de qualquer equipamento urbano, independente de sua propriedade e instância administrativa, dispensará ao município da construção de equipamento similar, salvo-se por justificação de demanda. Parágrafo 6º. Os agrupamentos devem, se possível, ser construídos agregadamente, formando centros administrativos.